O Ministério de Oração da Igreja. Autor Watchman Nee. Prefácio da edição em chinês. Este livro contém 5 mensagens sobre oração. O título é tirado do primeiro capítulo. Por meio dessas mensagens, esperamos que os filhos de Deus aprendam a orar com seu propósito eterno como centro e aprendam a levar a cabo a responsabilidade e autoridade que Deus deu à Igreja para resistir aos ataques de Satanás contra a oração. Que Deus ganhe guerreiros que colaborem com ele. Taiwan Gospel Book Room. Capítulo 1. O Ministério de Oração da Igreja. Além do mais, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como gentio e cobrador de impostos. Em verdade vos digo, tudo o que amarrardes na terra terá sido amarrado no céu, e tudo o que soltardes na terra terá sido solto no céu. Em verdade, ainda vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meio do Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 15 a 20. Esses poucos versículos podem ser divididos em 2 seções. Os versículos 15 a 17 são uma seção, enquanto os versículos 18 a 20 são outra. Se os lermos cuidadosamente, descobriremos a relação entre as 2 seções. Os versículos 15 a 17 tratam de uma coisa específica, uma coisa em particular, ao passo que os versículos 18 a 20 tratam de um princípio geral. Os versículos 15 a 17 mencionam um caso específico com o qual se deve lidar, enquanto os versículos 18 a 20 abordam um princípio geral que se deve aprender diligentemente. Embora o caso nos versículos 15 a 17 seja mencionado primeiro, e o princípio nos versículos 18 a 20 venha em seguida, as palavras nos versículos 18 a 20 são mais importantes que as dos versículos 15 a 17. Em outras palavras, a primeira seção trata de um caso específico, ao passo que a segunda seção trata de um princípio geral, um princípio grandioso. A maneira de lidar com o caso na primeira seção está baseada sobre o princípio tratado na segunda seção. A segunda seção é o fundamento. A primeira seção meramente executa uma questão baseada nesse fundamento. Nos versículos 15 a 17, o Senhor Jesus nos diz o que deve ser feito quando um irmão peca contra outro irmão. A primeira coisa que deve ser feita é repreender o irmão que pecou. Se ele não ouvir, o irmão contra quem ele pecou deve trazer mais 1 ou 2 para repreendê-lo. Se ele ainda não quiser ouvir, deve-se então dizê-lo à igreja. Se recusar-se a ouvir a igreja, o mesmo deve ser considerado como gentio e cobrador de impostos. Depois que o Senhor Jesus mencionou esse caso, ele disse: Em verdade vos digo.
Ele queria dizer que se deve agir dessa maneira porque esses assuntos são cruciais e porque esse é um princípio importante. Essa é a base para afirmar que os versículos 18 a 20 são o fundamento dos versículos 15 a 17. Não estamos falando do caso nos versículos 15 a 17. Estamos tentando considerar o princípio amplo a partir desse caso. Temos de ver que não apenas devemos lidar com a ofensa de um irmão contra nós, mas também com milhares de outras coisas. Agora, queremos considerar o que Deus deseja que saibamos na segunda sessão. Que bom que você está conosco aprendendo com o livro O Ministério de Oração da Igreja. Amanhã já estaremos em outra parte. A terra controla o céu.